Tá com uma cara ótima essas suas empanadas. Tá, né? Você ficou meio traumatizado ainda com o boboti, que era mais exótico, a empanada. Mas era bom, era gostoso. Ele era exótico. Ele é diferente, mas é uma receita gostosa. Ela é uma receita que foge muito do nosso corriqueiro, na realidade. A empanada é uma coisa que é mais próxima da gente, então por isso que não fica essa coisa tão... estranha. Isso. Bom, mas nós estamos passeando pelos países, então a gente tem que se acostumar. Então, tem que entender e respeitar, é o que eu sempre falo. Entenda como que funciona e por que faz isso e respeite, porque daí você vai entender por que eles cozinham assim. Bom, essa receita de hoje, essas empanadas, nada mais é do que um pastelzinho assado. Um pastelzinho assado. Assim, né? Isso. O termo empanada se usa muito aqui no Cone Sul da América. Na América do Sul. Porque se você for pesquisar empanada, você vai ter a argentina, a uruguaia, vai ter a chilena. A chilena hoje em especial por ser nosso adversário, então temos que conhecer melhor nosso adversário, né? Mas a empanada em si é que nem seria o termo que eles tentam traduzir com isso é enfornada, que é uma coisa feita no forno, uma coisa assada, entendeu? Porque se você fala empanada, a gente lembra daquela empanadinha, que é a tradicional nossa. Empanada você lembra de alguma coisa frita. Não é? Ou uma coisa empanada, ou senão essa empanada deles é próxima à nossa empadinha, me expressei mal. Isso que eles tentam retratar. É a mesma ideia que eles têm, mas a empanada deles é nada mais do que um pastelzinho recheado, que nem se a gente for pegar até, a gente conversava fora do ar, entendeu? Eu falava dos recheios diferentes. Que hoje a gente vai fazer com carne moída, ovo e azeitona? Carne moída, ovo, azeitona e bastante cebola. Que é o toque deles, o diferencial deles, é bastante temperado na cebola. Quem não gosta, não como carne, não modifica, troca. O legal é você prender a massa, que essa massa é muito legal, ela é muito boa de se fazer e ela é muito versátil. Dá pra fazer doce, dá pra fazer salgada, então é uma massa muito Sem legal. nenhuma adaptação? Sem nenhuma adaptação. Assim, na doce sempre lembra aquele bom senso, diminui um pouquinho o sal. Mas a base dela, farinha, manteiga, água e o fermento, você consegue criar qualquer coisa. Então vamos fazer. Vamos lá. Vou começar com o recheio. Aqui vocês podem reparar, eu já trouxe a carne frita já para acelerar o processo. Sim. Então aqui eu vou refogar a cebola. Lembrando sempre daquela dica. Cebola ficou transparente, já tá na hora de colocar os outros ingredientes. Isso, segue a receita. Quando ela começa já com assim, a gente já começa a sentir aquele cheirinho de refogado, a gente já começa a prestar atenção. Então, isso. A cebola, o segredo dela ficou transparente. Esse do cheirinho é o alho. O alho sentiu o cheiro, pode continuar. Então tá. E a carne, você fez ela com tempero seu habitual? Não, ela tá ali só a carne cozida, na realidade. O tempero dela é esse. Então tá. Pessoal, como a carne já tá cozida, agora eu vou desligar. A cebola já suou bem brevemente. Foi rapidinho, né? Bem rapidinho. Até eu fiz isso para aproveitar que o recheio vai ficar frio para mim poder rechear uma aqui para vocês verem. Certo. Adicionei aqui a carne. Vai mexer fora do fogo? Agora eu vou mexer fora do fogo. É só para envolver aqui. Cozida ela já tá. Isso que é importante. E para finalizar a receita eu vou entrar com o quê? Azeitonas. Aí você usou azeitonas pretas. Azeitonas pretas ou azeitonas verdes. A diferença da azeitona preta ou da verde é o grau que ela foi colhida. Isso que ela foi tirada do pé. Mas assim, a preta ela tem um sabor, aquele sabor mais acre. E a verde ela tem aquele sabor mais frutado. Então pra carne eu prefiro a verde por causa da potência do sabor. Aqui agora adicionou orégano. Orégano a gosto, pessoal. Fiquem pouquinho só, senão ele domina a receita. Pouquinho de pimenta do reino. E um toque de sal. Que é a combinação, né? É um pouquinho de cada coisa que vai dar aquela combinação final, o resultado que a gente espera. É aquela coisa. Vai um pouquinho de cada um, vai todo mundo brincar. Não vai ter ninguém a mais na conversa. Isso. Né? Vou deixar o recheio esfriando. Enquanto ele esfria... Deixa eu só perguntar, aqui a gente então vai fazer o recheio de carne. Aí você falou que a gente pode substituir. Que outros recheios a gente pode fazer? Lá vão ter queijo, inventar. palmito, frango. Até tem uma casa na Argentina de empanadas que ela tem 280 tipos de recheio. Tá. Então assim, fica à vontade. A massa, o segredo da massa que é o fechamento. Fechou ela direitinho, você pode pôr qualquer coisa dentro. Porque assar, ela vai assar normal. E se eu quiser seguir a tradição chilena? Carne, ovo, azeitona e cebola. Então tá, vamos pra massa. A massa que eu tenho, meio quilo de farinha.
eu vou adicionar primeiro os ingredientes secos. Então eu vou adicionar uma colher de chá de fermento em pó, aquele fermento para bolo, uma colher de chá de sal, adicionei, vou misturar os secos. Misturei os secos, vou agregar agora os úmidos, os molhados. Então, um ovo e a margarina. Ah, por que eu utilizo margarina nessa receita? Porque a margarina ela vai dar uma gordura mais forte do que a manteiga. E ela não vai dar sabor. Então, assim, o segredo... ela tem que ser sem sal. Sem sal. Sem sal. Sempre culinária, sempre trabalha com a margarina sem sal. Agora eu vou misturar aqui brevemente. E o segredo da massa agora, que é a água quente. Gente, a água quente não é aquela que você faz chá em café. É aquela... Ou seja, não é água fervendo. Não, água quente. Imagina que você fosse aquela temperatura que você toma banho. Tá, um pouquinho acima do morno ali. Isso. Né? Aqui o segredo é a água quente. É porque a água quente vai cozinhar um pouco a farinha e vai fazer uma plastificada. Não vai empelotar tudo isso na hora que você jogar água aí? Não vai parecer, não me conhece, Ana Paula. Então, eu tenho medo. Ó, então a água, ela vai ser quente, mas tem que ser numa temperatura que você pode mexer. Não, senão tá? você então, vai... Ó, toma cuidado aí na hora, tá? De fazer. E ó, tem que pôr a mão, né? Tem. Não tem jeito. Não tem jeito e... Massa é na mão. E o segredo dessa massa que vocês vão sentir, é uma massa, não vou falar que ela é chata, ela é uma massa resistente. O que significa isso? Que ela vai ter um ponto um pouco mais duro, porque a água quente vai favorecer o glúten já ficar mais rígido. Então o que vai acontecer? Ela não vai ser aquela massinha tipo de uma torta mais macia, é uma massa um pouco mais durinha. É mais difícil de abrir, então. É mais difícil, não diria mais difícil de abrir, você vai precisar pôr mais força. Difícil é uma palavra muito feia pra falar. Tudo bem, a gente coitada da receita, ela vai entender que ela é difícil. A gente faz a força e compensa depois que a gente vem comer. Ó, se vocês perceberem, a hora que eu coloquei água, parecia que ela tinha passado do ponto já. Vai sovando, o que acontece? A farinha vai hidratando. Ela vai agregando. Vai agregando. Agora eu vou colocar na bancada. Mas tem que esperar crescer também depois? Não. O fermento, o químico, ele só funciona com temperatura. É diferente do fermento biológico, que é a criação de bactérias. Que tem que deixar quietinho lá, né? O fermento químico, ele acontece uma reação de liberação de gás carbônico, assim como o biológico. Só que o químico acontece através do quê? Da temperatura. Então, a ação da temperatura. Então, aqui para ela crescer, eu vou ter que assar. É uma aula, né? Como sempre, né? Eu me esforço. Ó, pessoal, esse é mais ou menos o ponto dela. O que você vai fazer, E aí ela já não gruda mais, né? Não, é uma massa gostosa de se trabalhar. Eu quero que vocês notem o quê? Ela ela retrai bem, entendeu? Ela faz uma massa bem elástica. Esse é o segredo da empanada. Porque, ó, a partir do momento que ela tá bem elástica... Ou seja, ela vai e volta, né? Vai e volta, uma massa... Aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou dividir em 6 bolinhas. Tá. Então, eu vou fazer um pouquinho. Ou você pode dividir em 6 bolinhas, ou você pode... Eu vou fazer os dois jeitos aqui. Eu vou fazer a bolinha e vou fazer também como se eu fosse abrir ela com o cortador. Por quê? Às vezes você em casa não quer... Tem alguma coisa que quer deixar o formato dela perfeito, você pega um modelo, um vidro, uma jarra, o que seja redondo, para você... E depois não sai todas iguais também, né? Não, a bolinha é mais complicada, porque essa massa, além de tudo, ela é muito elástica. Eu prefiro fazer o quê? A receita tradicional, você pega, divide ela em 6 bolinhas e abre as bolinhas. Mas se vocês perceberem aqui, ela não fica redondinha. Então, o que eu faço? Pra ficar bem acabado, fazer bonito na hora do jogo também, né? Principalmente tá cheio de convidado em casa, né? Isso, aqui que você faz, pega um modelo redondo, eu coloco aqui, venho com uma faquinha. E usa sempre o mesmo molde. Isso. Vai sair tudo do mesmo tamanho. Exatamente. Né? Então, ó. Aí aqui o que acontece? Já abri. Detalhe também, tenta abrir a massa bem fininha. Não muito fina, mas ela é o mais fina possível que você conseguir. Por quê? Com isso,